Então, hoje, a gente já falou bastante, né? A gente passou aqui uma hora falando só como vai ser as informações durante o curso, e a gente vai falar da introdução. O que a gente vai introduzir nessa aula? A gente vai estar falando exatamente do quê? Do que é uma função, o que é um sinal, o que é uma variável independente, o que são sinais periódicos, sinais não periódicos, o que é um sinal com simetria par, o que é um sinal com simetria ímpar, sinais senoidais e exponenciais. Por quê? A gente vai estar falando de uma classe de sinais, que é o sinal senoidal e o sinal exponencial. Por que ele é importante a gente estar lembrando desses sinais? Porque quando a gente estiver trabalhando lá com série de Fourier, com transformada de Fourier, transformada de Laplace, a gente vai estar usando tanto ou a série de Fourier na forma trigonométrica ou na forma complexa, que são exponenciais, certo? Então, primeiramente, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o sinal ele descreve uma variedade de fenômenos, né? E o sinal ele pode ser unidimensional, bidimensional, né? O unidimensional seria exatamente aquele sinal que eu mostrei do acelerômetro mostrando o batimento lá da passada, ou o sinal de voz, né? Que então você tem a variação de pressão do ar em relação ao tempo, mas você pode pensar que você tenha um sinal bidimensional, que é uma imagem, ou no caso de um sinal tridimensional, que seja um vídeo, né? Então, você tem, além da variação do eixo x e y, você ainda tem uma variação do sinal no tempo. Então, o que a gente vai estar falando de sistemas? Então, os sistemas vão ser aqueles que vão transformar o sinal, então a gente vai ter uma relação entre o que eu coloco na saída e o que eu obtenho, o que eu coloco na entrada e o que eu obtenho na saída. Então, quando vocês estavam vendo lá, estarão vendo com Márcia agora circuito elétrico é um sistema dinâmico, por quê? Porque por que o circuito elétrico é um sistema dinâmico? Linear e invariante no tempo, né? Então, ele é bastante interessante, por quê? Porque ele é linear e invariante no tempo. Então, ele pode ser descrito através de uma EDO, desde que ele seja causal. Então, desde que as condições iniciais dele sejam nulas. Então, eu vou, por exemplo, considerar que meu capacitor está descarregado e que o meu indutor também não tem nenhuma corrente armazenada nele. A entrada que eu coloco é a minha fonte de corrente ou fonte de tensão, e a minha saída pode ser a tensão em cima do resistor, ou a corrente em cima do resistor, ou a tensão do capacitor, e assim por diante. Então, o que é o sistema? O sistema é exatamente aquele que pega o sinal de entrada, ele faz uma modificação e eu tenho na saída. E como que vai ser essa minha saída? Quando eu estiver falando de sistemas lineares invariantes no tempo, a minha saída vai ser exatamente a resposta impulsiva do meu sistema ponderando a minha entrada. Por isso que ele é linear, porque ele é uma resposta, né, ponderando um sinal que eu já conheço, que é o meu sinal de entrada. Mas, antes da gente estar falando isso, vamos lembrar aqui das nossas descrições matemáticas. Então, aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho o exemplo de sinal que é uma gravação de voz. Então, eu tenho exatamente como a pressão acústica está variando no tempo, né? Então, aqui eu tenho uma pessoa que falou 4 palavras diferentes e a gente viu o comportamento dessas palavras ao longo do tempo. Então, eu tenho um sinal e esse sinal ele tem uma característica bastante importante. Porque quando a gente está falando de sinal de voz, ele é um sinal em tempo contínuo, né? Ele é um sinal analógico. O que quer dizer um sinal analógico? Significa que ele não é amostrado, então ele é um conjunto denso de função, né? Ele tem, por exemplo, entre o tempo zero e o meu tempo 1 segundo, eu tenho infinitos pontos nesse meu sinal.
Então, ele existe em todo o domínio do meu tempo. Né? Então, por exemplo, dentro de um sinal de 0 a 1 segundo, eu tenho infinitos pontos. Então, você tem sinal em qualquer localização desse domínio. Tá? E se no caso, se eu falar de uma onda senoidal, o que eu posso falar? Que a onda senoidal ela é infinita. Ela nasceu no menos infinito, vai morrer no mais infinito, e ela existe em todos os pontos do meu domínio. Tá? Então, é isso quando a gente está falando o quê? Falando de tempo contínuo. E, geralmente, em tempo contínuo, a gente fala de sinais analógicos. Aqui eu tenho outra representação de sinal. O que é o meu sinal aqui? É exatamente a variação dos meus pixels numa escala de cinza, né? Então, que vai do branco até o preto. Então, eu tenho um outro sinal que, no caso aqui, forma uma imagem, que é uma imagem monocromática. Por quê? Porque ela é só em escala de branco e preto. Então, o que eu posso falar para vocês é que os sinais eles podem ser representados matematicamente como um conjunto, como funções de uma ou mais variáveis independentes. No caso, quando a gente estiver falando de sinal durante essa matéria, a gente vai estar sempre falando que a variável independente vai ser o tempo. Tá? Então, para a gente, o que interessa agora é a variável independente tempo. Tá? Que ela pode ser contínua ou discretizada. Então, por exemplo, um sinal de fala ele pode ser representado matematicamente pela pressão acústica, né? Como uma função do tempo. Uma imagem pode ser representada, como eu mostrei no exemplo, pelo brilho do quê? De duas variáveis que tinham localização espacial no meu eixo de coordenadas cartesiana x e y. Tranquilo? Então, como eu disse, e tem que ficar bem assim fixo na nossa cabeça, que quando a gente está falando de sinal e sistema, a gente vai estar sempre usando aqui, nessa disciplina variável independente, tempo, tá? E a gente vai estar falando basicamente de dois domínios, o domínio de tempo contínuo e o sinais de tempo discreto, tá? Aqui eu tenho uma representação de um sinal discretizado. Então, eu tenho a variação da Bolsa de Valores lá, Dow Jones, né, de Nova York, que foi do dia 5 de janeiro de 1929 a 4 de janeiro de 1930. E eu peguei o valor, a variação da Bolsa diariamente. Então, a amostragem que eu tenho do meu sinal equivale a um dia. Quando a gente falar de um sinal de alta resolução, significa que a amostragem ela vai tender a um valor pequeno. Caso a amostragem do meu sinal tenda a zero, o meu sinal passa do meu domínio discreto e vai para o meu domínio contínuo. Tranquilamente? Professora, você pode explicar de novo, por favor? Porque eu não entendi essa diferença entre tempo contínuo e discreto. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Quando você olha aqui no meu sinal de voz, se em qualquer lugar, vamos supor, eu tenho esse sinal, ele está mostrado, vamos pensar que seja de 0 a 10 minutos, tá? Em qualquer lugar que eu olhe dentro desse tempo de 0 a 10 minutos, o meu sinal existe. Se eu pensar lá 1,00000 segundo, 1 minuto, 43,59, qualquer valor, você vai ter sinal nele, tá? Então, o que significa que o meu sinal é infinitos pontos. Dentro desse sinal finito, eu tenho infinitos pontos dentro dele. No caso, quando você olha aqui no domínio discreto, não. Se eu procurar assim, mas depois de 1 dia e 30 segundos, você não tem sinal. Você só tem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, assim por diante. Então, ele é um sinal de baixa resolução, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu só tenho ele em determinados pontos.
Então, ele não é mais contínuo. Então, ele não é uma função contínua. Você não vê aquela curva, né, que todos os pontos estão ligados entre si. Na verdade, ele está amostrado. Tranquilo até aí? Deu para entender. Obrigada, professora. Beleza. Ó, então, agora, essa definição a gente vai falar hoje e, a partir de agora, vai virar verdade absoluta, né? O que a gente vai falar é o seguinte: toda vez que a gente falar de tempo contínuo, o símbolo de tempo é Tzinho. Então, você viu o Tzinho, tempo contínuo. Toda vez que eu falar de tempo discreto, eu vou falar de N. Tá? Então, toda vez que eu falar de tempo discreto é N. Então, Tzinho, domínio contínuo, N, domínio discreto. Outra coisa, a variável, quando você fala de variável independente, ela vai estar entre parênteses quando a variável independente vem em domínio contínuo. Quem que está entre parênteses? Tzinho. Quando você falar de tempo discreto, a variável independente estará entre conchetes. Quem que está entre conchetes? O meu N. Tranquilo até aí? Então, aqui, olha, eu tenho 8 minutos, aí a gente volta. Eu tenho, exatamente uma função que, a minha função, meu domínio, uma variável independente é o meu Tzinho, e o valor da minha função é x de Tzinho, certo? E ela está em domínio contínuo. E no meu outro gráfico logo abaixo, aqui logo abaixo, eu tenho o quê? O meu domínio agora é discreto, então meu sinal ele tem valores discretizados, então ele só vai existir para n quando n for um valor inteiro, então ele tem que pertencer aos números inteiros, que então pode ser os naturais positivos e os naturais negativos, certo? E eu tenho o quê? A minha função agora ela é representada como x de n. Tranquilo até aqui? Então, a gente vai estar olhando, agora isso aqui vai começar a sempre ser verdade para você. Eu bati o olho, vi x de t, eu sei que a minha função é um domínio contínuo. Vi x de n, sei que minha função está em domínio discreto. Tranquilo até aí, gente? Então, beleza. Então, a gente vai estar falando agora de certas relações do sinal. E as relações que a gente vai estar falando vai ser energia e potência de um sinal. E elas vão ser interessantes para a gente quando a gente está falando de sinais finitos, sinais infinitos. E geralmente você pode relacionar tanto potência e energia a um sistema físico, né? Como assim? Eu sempre vamos pensar o quê? Né? O sistema físico que a gente está aprendendo agora é sistema elétrico. Então, a gente pode falar de potência como sendo a relação entre tensão e corrente. Tá? Então, eu posso descrever potência como sendo tensão vezes corrente, e considerando a relação de potência num resistor, eu posso dizer que é 1 sobre a resistência tensão ao quadrado. Quem que vai ser, então, o total de energia dissipado no meu sistema? O total de energia dissipada do meu sistema vai ser o quê? A integral da potência ao longo do tempo. E nesse caso, eu vou colocar aqui como sendo a integral de um tempo de T1 até T2 de 1 sobre R tensão ao quadrado. Como mais você pode relacionar? Então, se eu quero saber o valor de potência média, eu só dividir o somatório de potências, no caso do domínio discreto, ou integração de potência ao longo do tempo, no caso do domínio contínuo, dividir pelo quê? Pelo tempo na qual eu peguei a minha amostragem de potência. Então, pode ser, então, 1 sobre T2 menos T1, integral de T2 até T1, 1 sobre R d ao quadrado T dt. Então, tendo essa motivação, então, saindo lá do meu sistema elétrico, eu vou usar a mesma terminologia para potência e energia de qualquer sinal, podendo estar
em tempo contínuo. Quando eu falar em tempo contínuo, eu vou estar falando de integração. Quando eu falar em tempo discreto, eu vou estar falando de somatório, né? E eu posso dizer, então, que a energia total contida no sinal, no intervalo entre T2 e T1, ela nada mais vai ser do que da integral do módulo ao quadrado no intervalo que eu escolhi, que é o intervalo Q de T1 até T2. Tranquilo? Então, a energia, ela é sempre o quê? A integral do módulo quadrado do meu sinal. Se eu pensar, no caso, então, do meu tempo discreto, agora, o que o meu tempo vai estar discretizado entre N1 até N2, eu vou estar, em vez de estar falando de integração, eu vou estar falando de somatório, né? Que geralmente vocês trabalharam muito com somatório quando vocês aprenderam séries, né? Então, série você geralmente aprendia bastante somatório em série. Então, com essas definições, você vai ter 3 importantes classes de sinal. Então, vamos pensar o seguinte, a primeira classe, que a gente chama, a gente fala que são sinais com energia finita. No caso, que se eu integrar a energia do meu sinal ao longo de todo o sinal, de menos infinito até infinito, a minha energia total desse sinal sempre vai ser finita. Ela sempre vai convergir, ela sempre vai ser menor que menos infinito. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Qual que é sinal que eu posso imaginar um sinal de energia finita? Se eu tenho um sinal que tem um valor, ele assume o valor 1, durante um intervalo de tempo onde que t varia de 0 até 1, pode ser de 0 até 1 segundo, minuto, hora, né? Tanto faz. Vamos pensar que ele varia aí no domínio de tempo contínuo ao longo de 0 até 1. E ele vai ser 0 caso contrário. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sinal que ele é um sinal de suporte finito, que significa que ele é bem localizado no tempo, né? Então, ele só existe entre 0 e 1, e ao longo de todo o meu domínio, né, tirando esse intervalo, ele vai ser igual a 0. Então, significa que a energia dele vai ser finita, mas, em compensação, ele vai ter potência igual a 0. Eu convido vocês para fazer essa integração e provar isso. A segunda classe de sinal que eu vou ter é a composta, que eu vou ter o meu sinal agora, ao invés de ter a minha energia finita, ele vai ter a potência média finita. Então, quando eu fizer a integração da minha potência ao longo de menos infinito até infinito, a minha potência, ela sempre vai ser finita e maior que 0. E necessariamente, nesse caso, a minha energia vai ter que... O que ela vai ser? Ela vai divergir. Então, ela vai tender ao infinito. Se eu pensar nisso, é um exemplo de um sinal, eu vou pensar no sinal que ele é discreto, só que ele tem um valor constante igual a 4, ele vai ter o quê? Uma energia infinita, porque quando você integrar ele ao longo do tempo, você vai estar sempre somando 4, 4, 4, né? Elevado ao quadrado, módulo ao quadrado. Mas, em compensação, quando você tirar a potência média, ele vai ter o valor